Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos estudar o produto de uma matriz por outra. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente começar como se vocês estivessem fazendo as continhas lá no ensino médio, tá bom? Então, ou para revisar ou para aprender, tá ok? Então, a gente vai fazer esses exemplos para começar antes de generalizar a fórmula do produto. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente faz o produto entre essas duas matrizes, vocês viram lá no ensino médio que a gente faz linha vezes coluna e vai somando se a gente tem mais elementos, vai somando essas multiplicações, tá? Então, o primeiro elemento da minha matriz resultante aqui é linha 1 vezes a coluna 1. Então, quando eu faço linha 1 vezes a coluna 1, eu vou ter esse produto aqui, 1 vezes 1. Mesmo se eu continuar com a linha 1 aqui, eu não tenho mais ninguém aqui embaixo para multiplicar na coluna, porque eu faço linha vezes todos os elementos da coluna, né? Todos os elementos da linha vezes todos os elementos da coluna. Não tem mais ninguém, então acabou por aqui. Aí eu vou para a próxima coluna, então eu mantenho a linha e multiplico pela próxima coluna. Então eu vou ter 1 vezes 3. E por que já vai ser o próximo elemento, né? Porque eu estou na linha 1 multiplicando pela coluna 2. Então, já vai ser o próximo elemento aqui da matriz. Então, multipliquei a minha linha 1 pela coluna 1 e pela coluna 2. Acabou minhas colunas, então eu vou para a próxima linha. Próxima linha, então eu vou multiplicar linha 2 pela coluna 1. Então, meu resultado vai ser 2 vezes 1. Ok? Deixa eu pegar aqui que ficou meio feinho. Aqui, 2 vezes 1. Depois, eu continuo na mesma linha, porque não acabou minhas colunas, linha 2, coluna 2. Então, vou ter 2 vezes 3. Então, vai ser o próximo elemento. Observe que esse elemento, olha, é resultado da linha 2 com a coluna 3. E ele está exatamente nessa posição, né? Na posição, perdão, linha 2, coluna 2. E ele está exatamente nessa posição, né? Posição 2, 2. E aí eu vou para a última linha. Então, eu faço 3 vezes o 1, que está aqui na primeira coluna, linha por coluna. E depois, linha 3, coluna 2. 3 vezes 3. Vai ser esse resultado aqui que eu vou colocar. Então, a minha matriz resultante desse produto vai ser essa daqui, ó. Eu só vou colocar os resultados, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Ok? Então, deu essa matriz aqui como resultado. Então, agora, vamos fazer algumas relações a respeito, né, desse resultado que a gente obteve. Então, eu vou colocar aqui de vermelho para dar uma destacada. Observem que essa matriz inicial que a gente começou a fazer conta, ela é uma matriz 3 por 1. Ela tem 3 linhas e uma coluna. Essa daqui, ela tem uma linha e 2 colunas. A matriz resultante, ela ficou com 3 linhas e 2 colunas. Ok? Então, não é à toa esse resultado. Olhem só, observem só. Aqui eu tenho o mesmo valor, 1, 1, e é para ser o mesmo valor, senão a gente não consegue efetuar o produto, ok? E aqui eu tenho o mesmo resultado, ó. Quando eu pego esses extremos aqui, ó, o 3, risquinho, e o 2, eu tenho a ordem da minha matriz resultante, que ela é 3 por 2, tá? Então, isso vai acontecer em todos os produtos que a gente fizer, ok? O produto só existe se esses meios são iguais, ou seja, se o número de colunas da primeira matriz, ó, número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, tá certo? Esses meios aqui. E a matriz resultante do produto vai ter a mesma ordem que esses extremos aqui, linha da primeira e coluna da segunda, tá? Então, você não precisa decorar, você só precisa entender esse formato aqui, ó. Então, só existe o produto se eu tiver isso aqui igual e a matriz resultante vai ser sempre a ordem desses extremos aqui, ok? Tá, por que só existe o produto quando esses aqui são iguais? Então, eu vou colocar aqui um contra-exemplo, tá? Contra-exemplo é quando
as coisas não funcionam. Aquela propriedade que eu estou mostrando, ela não funciona, tá? Então, eu vou mostrar aqui um contra-exemplo. Ó, então, vejamos aqui, ó. Se eu tivesse uma 3 por 1, tá? Vou colocar mesmo formato aqui. 1, 2, 3, fechou. Por uma 2 por 1, vou colocar... pode ser uma 2 por 1, só para vocês verem que já vai dar errado. Aqui, ó. E aí eu quero fazer o produto, certo? Então, a gente sabe que o produto é feito linha por coluna. Então, eu vou fazer primeira linha vezes a primeira coluna aqui, tá? Então, o produto é sempre linha por coluna. Então, eu venho aqui e vou fazer assim, 1 vezes 2. Então, vai ficar 1 vezes 2, certo? E quem vai multiplicar esse valor? Não pode ser o mesmo, tá? Teria que ser o próximo número aqui, ó. Só que eu não tenho, ok? Então, não vai ter ninguém para multiplicar esse outro elemento da coluna. Então, eu tenho o número de elemento aqui, 1, e aqui eu tenho 2 elementos nessa coluna aqui. Então, eu não consigo multiplicar, tá? Porque eu teria que somar e multiplicar o próximo. Mas eu não tenho próximo, porque eu não tenho ninguém aqui, ó, do lado do 1, tá? Então, não existe o produto. Então, observem que aqui eu tenho uma 3 por 1 e aqui eu tenho uma 2 por 1. Ó, esse é diferente desse aqui, tá? Então, não tem como efetuar o produto, certo? Mas vamos lá, vamos fazer mais exemplos, tá? Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar. E colocar mais pequenininho aqui, ó, uma 3 por 2. Beleza. Esse exemplo aqui, ó, eu tenho uma matriz. Agora a gente já vai fazer as ordens, tá? Para vocês irem se acostumando. Eu tenho uma matriz 1 por 3, né? Uma linha por 3 colunas. E aqui eu tenho uma matriz 3 por 1, certo? Então, existe o produto, ó. Esse valor aqui é igual a esse aqui, né? E agora, olha a minha matriz resultante, ela é 1 por 1. E aí, né? Então, só vou ter um elemento nessa matriz. Por que isso acontece? Porque eu não faço linha por coluna. Se eu faço linha por coluna, eu só tenho uma linha e uma coluna. Então, só vai ter um elemento mesmo. Eu vou fazer linha 1 vezes coluna 1. Eu não tenho mais colunas para continuar fazendo linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, não tenho mais linhas, então acabou ali meu produto. Então, essa matriz resultante, ó, ela só tem um elemento, tá? Ela vai ser 1 por 1, e qual é esse valor? Então, esse valor vai ser, ó, o menos 2, ó, primeiro elemento, vezes 3, primeiro elemento aqui, depois 1 vezes 1, o que eu faço com isso? Eu somo, tá? Para quem não lembra lá do ensino médio, eu somo, mais 4 vezes 2. E é esse elemento aqui, tá? Só vou fazer a soma e dou o resultado, tá ok? Então, para quem não lembra lá do ensino médio, linha por coluna. E eu faço elemento a elemento somando esses resultados. Então, fica menos 2 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 4 vezes 2, ok? Por isso que eu tenho que ter essa igualdade aqui, ó. 3 elementos aqui e 3 elementos aqui para eu fazer 1 a 1, termo a termo, ok? Então, meu resultado, ó, aqui vai ficar menos 6, mais 1, então vai ficar menos 5, menos 5 mais 8, 3. Então, meu resultado é 3, certo? Então, essa matriz aqui, ó, ela é 1 por 1, que é como deveria ser mesmo, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo, então. Ó, eu tenho uma matriz aqui, ó, que ela tem uma linha apenas e ela tem 4 colunas. Ela é 1 por 4, certo? E essa aqui do lado, ela já tem 4 linhas e 2 colunas, 4 por 2. Observe que o produto existe, ó, esse valor aqui é exatamente o mesmo que esse aqui. Então, eu tenho correspondência aqui nos elementos. E a minha matriz resultante, ela é 1 por 2. Se ela é 1 por 2, gente, eu tenho 2 elementos apenas, né? Ela tem
um elemento aqui, vou colocar um traço, depois eu apago, ela tem outro elemento aqui, ok? Ela é uma linha por duas colunas. Então, o que vai ser esse primeiro resultado aqui, tá? Vou dar esses traços. Esse primeiro resultado vai ser o produto primeira linha pela primeira coluna. E o outro resultado, primeira linha, segunda coluna. E eu não tenho mais nada para fazer, porque eu não tenho mais linhas para eu continuar aqui a minha conta, ok? Então, eu sempre fixo a linha e vou varrendo as colunas, tá? Acho que eu não tinha dito isso ainda, acho que faltou na explicação, mas aí agora nesse exemplo fica mais claro. Fixo a linha e vou varrendo todas as colunas que eu tenho, aí depois eu vou para a próxima linha e calculo todos os elementos, tá? Então, ó, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2 vezes 2 é o primeiro. Depois eu vou somar com menos 1 vezes 1, tá? Então, eu vou até colocar assim, ó. Depois vocês podem, não precisa fazer tão detalhado, tá? É só porque eu tô começando essa teoria. Vai caber aqui. Depois, ó, fiz 2 vezes 2, depois menos 1 vezes 1, depois 1 vezes menos 2. Então, mais 1 vezes menos 2 e depois 3 vezes 3. Aí você fala assim, professora, mas eu não sei até quando eu vou somar, quem que vai ser o elemento, quando que eu vou para o próximo, né? Observem que eu fiz primeira linha, primeira coluna. Então, aí acabou. Eu continuo na primeira linha, mas olha, eu estou indo para a próxima coluna. Então, se eu estou indo para a segunda coluna, já é o termo do lado, que é correspondente à segunda coluna, tá? Então, vai ficar assim, ó. Acabou esse elemento aqui, vou dar um espacinho, tá? O próximo, 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, mais menos 1 vezes menos 1. Vou ter que colocar 2 parênteses aqui, tá? Mas depois vocês podem fazer bem direto essas continhas, claro, né? Respeitando os sinais. Depois, 1 vezes 1. Né? Observem aqui, né? Ó, 2 vezes 3 já foi, menos 1 vezes menos 1, depois 1 vezes 1 e depois 3 vezes 4, tá vendo? Todos correspondentes, tá? E aí, fechou aqui. Por que que fechou, né? Essa matriz resultante, ela era o quê? 1 por 2. Ela só tinha esses dois elementos, né? Primeira linha, primeira coluna. Me deu o elemento 1, 1. Primeira linha, segunda coluna. Me deu o elemento 1, 2, ok? Tá? Aí a gente fecha todo o desenvolvimento aí, né, da explicação, porque vocês já observaram, né? Eu faço linha por coluna e eu já identifico qual é o elemento que isso vai me gerar, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeira linha, primeira coluna gerou o C1, 1. Primeira linha, segunda coluna, o C1, 2, tá ok? Isso vai ser importante depois para a gente generalizar a fórmula. E aí, agora vamos fazer um exemplo um pouquinho mais longo, tá? Para vocês. Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais longo, tá? Então, olha, eu tenho essa matriz aqui, é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. E aqui eu tenho uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Ok? Então, observem que esse aqui está igual a esse, então está tudo ok. E a matriz resultante vai ser uma 2 por 4. Então, eu vou ter 2 linhas e 4 colunas. Então, como que eu identifico os elementos? Então, eu vou fazendo. Primeira linha, primeira coluna. Vai dar o C11, posição 1, 1, né? Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou escrever de novo. Eu sei que fica um pouco cansativo, mas eu vou escrever de novo os produtos, tá? E com a prática, vocês vão poder fazer essa conta já de cabeça, tá? Não precisa ficar indicando todos os produtos, vocês podem colocar só o resultado, tá bom? Mas como eu sei que tem alguns alunos que têm dificuldade com essa operação, eu vou fazer passo a passo. Então, ó, primeiro elemento aqui vai ficar 1 vezes 1, meio aqui, mas acho que dá para entender. Depois, mais 0 vezes 0. E depois, menos 1 vezes menos 3.
ok? Então, esse é o C11, porque ele é resultado da primeira linha pela primeira coluna. Aí eu vou para o lado. Primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2, mais 0 vezes 1, mais menos 1 vezes 1. Lembrando que eu estou na segunda coluna, né? Menos 1 vezes 1. Agora, ó, primeira linha, segunda coluna já foi, então primeira linha, terceira coluna. Então vai ficar 1 vezes 3 mais 0 vezes 2, ó, estou aqui na terceira coluna, e depois mais menos 1 vezes 1, ok? E o último elemento, eu sei que vai ficar meio ruim que tem a marca da página aqui, mas acho que vai dar para entender. Próximo elemento, ó, 1 vezes menos 2, que é a última coluna. Depois, mais 0 vezes menos 1. E depois, menos 1 vezes 2. Tá? Bom, acabou a nossa primeira linha, porque eu fiz primeira linha e varri todas as colunas, né? Então, todos os elementos da primeira linha foram obtidos. Então, agora a gente vai lá para a segunda linha, tá? Então, segunda linha, primeira coluna, depois segunda linha, segunda coluna e assim sucessivamente. Então, ó, vai ficar 2 vezes 1, depois mais 3 vezes 0, mais 1 vezes menos 3. Depois, 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, mais 1 vez 1, certo? Ó, esse vezes esse. Aí depois vou lá para a terceira coluna. 2 vezes 3, mais 3 vezes 2, mais 1 vezes 1. E agora a última coluna, 2 vezes menos 2, mais 3 vezes menos 1, mais 1 vez 2, ok? E fechamos a matriz, tá ok? Então, eu sei que ficou um pouco cansativo, na prática vocês podem já colocar o resultado. Por exemplo, vocês podem falar assim, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 0, 0, então vai dar 1, e aqui mais 3. E aí já colocar o 4, tá? Vocês podem fazer automático isso, tá? É que eu acho que para fins didáticos, quanto mais passo a passo eu fizer, melhor é, tá? Porque cada um tem um nível de aprendizagem, então a gente tem que, né, ter empatia, né? E fazer da forma mais bem explicada possível, né? Bom, então como é que fica isso aqui, ó? Então vai ficar 4 no primeiro, ó, 1 mais 3, ó, cuidado com esses sinais, tá? É isso que normalmente a gente erra de resultado quando faz um produto, tá? Então vai ficar 1 mais 3, 4. Aqui vai ficar 2, aqui 0, 2 menos 1, tá? 1. Aqui vai ficar 3 mais 0 menos 1. Então 3 menos 1, 2. Aqui vai ficar menos 2 mais 0 com menos 2, ó. Tá vendo? Menos 2 com menos 2, menos 4. Aqui vai ficar 2, aqui 0, menos 3, então menos 1. Aqui vai ficar 2, 4, perdão, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Aqui vai ficar 6, mais 6, 12, mais 1, 13. E aqui vai ficar menos 4, com menos 3, menos 7 mais 2, menos 5, ok? Fechamos aqui. Deixa eu melhorar esse 5 aqui que ficou horrível. Menos 5, ok? Bom, com isso, a gente fecha, tá? Esses 4 exemplos.
No próximo, a gente vai generalizar essa fórmula. Então, a gente vai fazer uma recapitulação pensando numa matriz com letras, tá? Em vez de números para a gente fazer uma fórmula. Mas a gente já tem bastante informação aqui, tá? Que a gente vai utilizar e na prática tudo que vocês precisam para resolver um produto matricial, ok? Então, até a próxima aula.